O drama do fim dos tempos. Trazemos os capítulos do livro O Drama do Fim dos Tempos, do Padre Emmanuel André, prior do Mosteiro de Mesnil-Saint-Lô. Foram redigidas em 1884 a 1885 e foram publicadas em 1985. Padre Emmanuel André dá precisões surpreendentes sobre o indiferentismo religioso, que corresponde exatamente à heresia ecumênica de nossos dias. Que teria ele dito ou escrito se vivessem em nossa época? Por seus escritos ele nos encoraja a permanecermos firmes na fé da Igreja Católica e a recusar os compromissos que arruinam a liturgia, sua doutrina e sua moral. Aproveitem a leitura. Prefácio e palavra ao leitor. As páginas que se seguem, escritas pelo Reverendo Padre Emmanuel, prior do Mosteiro de Mesnil-Saint-Lô, têm 100 anos. Foram redigidas em 1884 a 1885 e estão sendo publicadas em 1985. O Reverendo Padre Emmanuel é um teólogo, mas sua doutrina é toda orientada para a vida espiritual. Sua alma arde do desejo de comunicar a verdade às almas, de levá-las ao louvor de Deus, de santificá-las ao modo de São Bento, que queria fazer de seus monges bons cristãos, quer dizer, discípulos de Jesus Cristo. A leitura destas páginas sobre a Igreja é entusiasmante, sente-se nelas o sopro do Espírito Santo. Algumas dentre elas são mesmo proféticas, quando descrevem a paixão da Igreja. O ano de 1884 foi também o ano da redação por Leão XIII de seu exorcismo pela intercessão de São Miguel Arcanjo, que anuncia a iniquidade no trono de Pedro. Alguns anos antes, o Papa Pio IX fizera publicar os atos da seita maçônica da Alta Venda, que são verdadeiras profecias diabólicas para nosso tempo. O Reverendo Padre dá precisões surpreendentes sobre o indiferentismo religioso, que corresponde exatamente à heresia ecumênica de nossos dias. Que teria ele dito ou escrito se vivesse em nossa época? Por seus escritos ele nos encoraja a permanecermos firmes na fé da Igreja Católica e a recusar os compromissos que arruinam a liturgia, sua doutrina e sua moral. Pro de seu apostolado na paróquia de Nossa Senhora da Santa Esperança do Mesnil-Saint-Lô permanece um testemunho de seu zelo e de sua santidade. O exemplo de seu apostolado possam estas páginas ter uma larga difusão pela intercessão de Nossa Senhora da Santa Esperança. Que ela se digne abençoar seus leitores e editores. Marcel Lefebvre. Uma palavra ao leitor. Primeiro, consideramos a Igreja no passado e no presente. Falta-nos contemplá-la no futuro. Deus quis que os destinos da Igreja de seu Filho único fossem traçados de antemão nas Escrituras, como foram os de seu próprio Filho. É lá que iremos procurar os documentos de nosso trabalho. A Igreja, devendo ser semelhante a nosso Senhor, sofrerá, antes do fim do mundo, uma prova suprema que será uma verdadeira paixão. São os detalhes desta paixão, na qual a Igreja fará ver toda a imensidade de seu amor por seu divino esposo, que se acha consignada nos escritos inspirados do Antigo e do Novo Testamento. Nós os passaremos diante dos olhos de nossos leitores. Não temos a intenção de assustar ninguém tratando de tal assunto. Diremos mais. Ele nos parece conter, ao lado de grandes ensinamentos, grandes consolações. Segundo,
Certamente é um triste espetáculo ver a humanidade, seduzida e enlouquecida pelo espírito do mal, tentar sufocar e aniquilar a igreja, sua mãe e sua tutora divina. Mas deste espetáculo sai uma luz que nos mostra a história por inteiro em seu verdadeiro aspecto. O homem se agita sobre a terra, mas ele é empurrado por potências que não são da terra. Na superfície da história, o olhar apreende as desordens dos impérios e das civilizações que surgem e desaparecem. Por baixo disto, a fé nos faz seguir o grande antagonismo entre Satã e Nosso Senhor. Faz-nos assistir às astúcias e às violências do espírito imundo, para entrar na casa da qual foi expulso por Jesus Cristo. No fim ele entrará e quererá eliminar Nosso Senhor. Então os véus serão rasgados, e o sobrenatural brilhará em toda parte. Não haverá mais política propriamente dita. Um drama puramente religioso se desenvolverá e envolverá todo o universo. Pode-se perguntar por que as peripécias deste drama são descritas tão minuciosamente pelos escritores sagrados, já que ele durará pouco tempo. Porque será a conclusão de toda a história da igreja e do gênero humano. Porque fará ressaltar, com um brilho supremo, o caráter divino da igreja. Além disso, todas essas profecias têm incontestavelmente o fim de fortificar a alma dos fiéis nos dias da grande prova. Todos os abalos, todos os pavores, todas as seduções que virão assaltá-los, tendo sido preditos tão exatamente, constituirão argumentos em favor da fé combatida e proscrita. A fé, neles, se firmará precisamente por aquilo que deveria destruí-la, mas nós mesmos temos grandes frutos a tirar da consideração desses estranhos e terríveis acontecimentos. Depois de ter falado deles, Nosso Senhor disse a seus discípulos: velai e orai, para que sejais encontrados dignos de fugir destas coisas que acontecerão no futuro, e de permanecerdes de pé na presença do Filho do Homem. Assim, pois, o anúncio desses acontecimentos é um aviso solene dado ao mundo. Velai e orai para não cairdes em tentação. Não sabeis quando essas coisas acontecerão. Velai e orai, para não seres surpreendidos. Sabei que desde agora a sedução age nas almas, que o mistério de iniquidade faz sua obra, que a fé é reputada um opróbrio. São Gregório. Velai e orai, para conservar a fé. Eis a hora da noite, hora das potências das trevas. Velai para que vossa lâmpada não se apague, orai para que o torpor e o sono não tomem conta de vós. Mas antes levantai vossas cabeças para o céu, pois a hora da redenção se aproxima, pois começam a raiar os primeiros clarões da aurora. Terceiro, depois de ter falado dos ensinamentos, digamos uma palavra sobre as consolações. Nunca se terá visto o mal tão solto, e ao mesmo tempo tão contido pela mão de Deus. A Igreja, como Nosso Senhor, será entregue sem defesa aos carrascos que a crucificarão em todos os seus membros. Mas não lhes será permitido quebrar seus ossos, que são os eleitos, assim como com o Cordeiro Pascal estendido sobre a cruz. A provação será limitada, abreviada por causa dos eleitos. E os eleitos serão salvos. E os eleitos serão todos os verdadeiros humildes. Enfim, a provação acabará por um triunfo inaudito da Igreja, comparável a uma ressurreição. Nesse tempo, e mesmo nos prelúdios da crise suprema, ela verá os restos das nações se converterem. Mas sua mais viva consolação será a volta dos judeus. Os judeus se converterão, seja antes, seja durante o triunfo da Igreja. E São Paulo, que anuncia esse grande acontecimento,
não se contém de alegria ao contemplar o que se seguirá. Vê-se como as palavras do Salmo podem se aplicar à igreja. Seguindo a multidão de aflições que encheram meu coração, vossas consolações, Senhor, alegraram minha alma. Capítulo 1. Os sinais precursores. Primeiro, a questão do fim do mundo foi discutida desde as origens da Igreja. São Paulo tinha dado sobre esse assunto preciosos ensinamentos aos cristãos de Tessalônica. E como, apesar das instruções orais, os espíritos se deixassem inquietar por predições e rumores sem fundamento, lhes dirigiu uma gravíssima carta para acalmar as inquietações. Nós vos rogamos com insistência, lhes diz, meus irmãos, não vos deixeis abalar em vossas resoluções, nem vos perturbeis por qualquer visão, ou falatórios, ou carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor estivesse perto. Ninguém de modo algum vos engane, pois é preciso que antes venha a grande apostasia, e que apareça o homem do pecado, o filho da perdição. Não vos lembrais que eu vos dizia essas coisas quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que é que o retém. Pois o mistério da iniquidade já faz sua obra. Aquele que o retém, retenha-o, esperando até que seja posto de lado. Assim o fim do mundo não chegará sem que tenha aparecido um homem apavorantemente mau e ímpio, o filho da perdição. E este, por sua vez, só se manifestará depois da grande apostasia geral, depois do desaparecimento de um obstáculo providencial sobre o qual o apóstolo havia ensinado de viva voz a seus fiéis. Segundo, de que apostasia fala São Paulo, não se trata de uma defecção parcial. Ele diz de uma maneira absoluta, apostasia. Só se pode entender a apostasia em massa das sociedades cristãs, que socialmente e civilmente renegarão seu batismo. A defecção dessas nações que Jesus Cristo, segundo a enérgica expressão de São Paulo, tornou membros do corpo de sua igreja. Somente esta apostasia tornará possível a manifestação e a dominação do inimigo pessoal de Jesus Cristo, em uma palavra, o Anticristo. Nosso Senhor disse: será que o Filho do Homem, quando voltar, encontrará fé sobre a terra? O Divino Mestre via a fé declinar, num mundo que envelhecia. Não são os ventos do século capazes de fazer vacilar esta chama inextinguível, mas as sociedades, embriagadas pelo bem-estar material, afastam como inoportuna. Voltando as costas à fé, o mundo entra nas trevas e se torna joguete das ilusões do mal. Pensa que são luzes, e são meteoros enganadores. Isso irá até quando ele for tomado pelos primeiros raios do dia da vermelhidão do incêndio. Renunciando a Jesus Cristo, cairá, queira ou não, nas garras de Satã, tão bem chamado príncipe das trevas. Não pode ficar neutro. Não pode criar para si uma independência. Sua apostasia o põe diretamente debaixo do poder do diabo e de seus cúmplices. O Dr. Stiles, estudando o texto do apóstolo, diz que esta apostasia começou em Lutero e Calvino. Este é o ponto de partida. Daí fez um caminho assustador. Hoje ela tende a se consumar. Ela se chama revolução, que é a insurreição do homem contra Deus e seu Cristo. Ela tem como fórmula o laicismo, que é a eliminação de Deus e seu Cristo. É assim que vemos as sociedades secretas, investidas do poder público, obstinadas em descristianizar a França,
tirando-lhe um a um todos os elementos sobrenaturais com os quais foi impregnada durante 15 séculos de fé. Esses sectários só têm um fim: selar a apostasia definitiva e preparar as vias para o homem do pecado. Cabe aos cristãos reagir, com todas as energias de que dispõem, contra essa obra abominável. E para isto reintroduzir Jesus Cristo na vida privada e pública, nos costumes e leis, na educação e instrução. Há muito tempo que, em tudo isso, Jesus Cristo não é mais o que devia ser, isto é, tudo. Há muito tempo, reina uma meia apostasia, como, por exemplo, depois que a instrução foi paganizada, poderíamos formar outra coisa que meio cristãos. Trabalhando em sentido diametralmente oposto ao da franco-maçonaria, os cristãos atrasarão o advento do homem do pecado. Prepararão para a igreja a paz e a independência de que ela precisa para alcançar e converter o mundo que se abre diante dela. Toda a luta da hora presente está, pois, concentrada aí. Deixaremos, sim ou não, nós batizados, que se consuma a apostasia que trará, em pouco tempo, o anticristo. Terceiro, o apóstolo fala, em termos enigmáticos, de um obstáculo que se opõe à aparição do homem do pecado. Aquele que o retém, diz ele, retenha-o, até que ele seja posto de lado. Por isso que retém, os mais antigos padres gregos e latinos entendem, quase unanimemente, o Império Romano. Consequentemente, eles assim explicam São Paulo. Enquanto subsistir o Império Romano, o Anticristo não aparecerá. Repugna esta glosa aos intérpretes mais recentes. Não admitem que a sorte da Igreja esteja ligada a de um império, mas procuram em vão outra explicação satisfatória. Confessamos ingenuamente que o pensamento dos antigos não nos parece tão desprezível, desde que o entendamos com certa amplidão. Notemos que São Paulo, anunciando aos fiéis uma apostasia quando a conversão do mundo estava esboçada, estava lhes dando uma visão de todo o futuro da Igreja. Ele lhes anunciou que as nações se converteriam, que se formariam sociedades cristãs, e depois estas sociedades perderiam a fé. Ele lhes mostrara, sem dúvida alguma, o Império Romano transformado, um poder cristão surgindo no lugar de um poder pagão. A autoridade dos cesares passando para a mão dos batizados que delas se serviriam para estender o reino de Jesus Cristo. Ele poderia, desde então, acrescentar: enquanto durar este estado de coisas, estejam tranquilos, o anticristo não aparecerá. O sentido do apóstolo, entendido largamente, seria, pois enquanto a dominação do mundo estiver entre as mãos batizadas da raça latina, o inimigo de Jesus Cristo não se mostrará. Notemos, como corolário desta interpretação, que os francos maçons se opõem antes de tudo e acima de tudo à restauração do poder cristão. Quando um príncipe se anuncia como cristão, todos os meios são empregados para se desembaraçar dele. Isto é preciso fazer a qualquer preço. Assim, pois é o poder político cristão o que impediria a seita de alcançar o seu fim. Por outro lado, as raças latinas estão voltadas a exercer no mundo uma influência católica, ou bem abdicar. Sua missão é servir à difusão do Evangelho. E sua existência política está ligada a esta missão. No dia em que a ela renunciarem pela completa apostasia, seriam aniquiladas. E o anticristo, surgindo provavelmente do Oriente, as esmagaria facilmente com os pés. Aqui ainda incumbe aos cristãos agir sobre o espírito público, fazer com que os governos retomem as tradições cristãs. Fora do que só haverá decadência para as nações europeias e especialmente para nossa pobre pátria.
Capítulo 2. O homem do pecado. Primeiro, está entre as coisas possíveis, se bem que a apostasia já esteja muito avançada, que os cristãos, por um esforço generoso, façam recuar os promotores da descristianização, e propiciem assim, para a Igreja, dias de consolação e de paz antes da grande provação. Este resultado nós o esperamos, não dos homens, mas de Deus, não tanto dos esforços, mas das orações. Nesta ordem de ideias, alguns autores piedosos esperam, depois da crise presente, um triunfo da Igreja, qualquer coisa como um dia de Ramos, no qual esta mãe seria aclamada pelos gritos de amor dos filhos de Jacó, reunidos às nações, na unidade de uma mesma fé. Nós nos associamos com prazer a essas esperanças, que visam um fato formalmente anunciado pelos profetas, e do qual falaremos a seu tempo. Qualquer que seja esse triunfo, se Deus nos conceder, não será de longa duração. Os inimigos da Igreja, atordoados por um momento, retomarão sua obra satânica com redobrado ódio. Pode-se imaginar o estado da Igreja, então, como semelhante ao estado de Nosso Senhor nos dias que precederam sua paixão. O mundo será profundamente agitado, como estava o povo judeu reunido para as festas pascais. Haverá imensos rumores, cada um falando da Igreja, uns para dizer que ela é divina, outros que ela não é. Ela será o alvo dos ataques mais insidiosos do livre pensamento, mas nunca terá reduzido tão bem ao silêncio seus contraditores, pulverizando seus sofismas. Em resumo, o mundo será posto face à verdade. Será atingido em pleno rosto pelo esplendor divino da Igreja. Mas ele voltará as costas, e dirá: não a quero. Esse desprezo da verdade, esse abuso de graças será a introdução do homem do pecado. A humanidade estará querendo esse mestre imundo, e ela o terá, e por ele se produzirá uma sedução de iniquidade, uma eficácia do erro. É assim que Bossuet traduz São Paulo, que punirá os homens por terem rejeitado e odiado a verdade. Falando assim, não estamos fabricando imaginações, seguimos o apóstolo. Segundo ele, com efeito, toda sedução de iniquidade agirá sobre aqueles que perecem, como não tendo recebido o amor da verdade que os teria salvado. Por essa razão, Deus lhes enviará a eficácia do erro, a fim de que creiam na mentira. E assim serão julgados aqueles que não creram na verdade, mas se comprazeram na iniquidade. Segundo, quando o homem do pecado aparecer será, pois, como diz São Paulo, a seu tempo. Quer dizer, no momento em que o corpo dos maus, fechado aos golpes da graça, tornado compacto e intratável pela obstinação de sua malícia, estiver pedindo uma cabeça como essa, ele surgirá, e Satã fará explodir nela toda a extensão de seu ódio contra Deus e os homens. O homem do pecado, o anticristo, será um homem, um simples viajante para a eternidade. Alguns autores supuseram nele a encarnação do demônio. Essa imaginação é sem fundamento. O diabo não tem o poder de tomar e se unir a uma natureza humana, de macaquear o adorável mistério da encarnação do Verbo. Os padres pensam unanimemente que ele será judeu de origem. Acrescentam mesmo que será da tribo de Daniel, fundando-se em que essa tribo não é nomeada no Apocalipse como fornecendo eleitos ao Senhor. Santo Agostinho faz eco a essa tradição em seu livro Questões sobre Josué. Ela se torna bastante verossímil pelo fato de que a franco-maçonaria de origem judaica, que os judeus dirigem espalhados pelo mundo inteiro,
o que deixa crer que o chefe do império anticristão será um judeu. Os judeus, aliás, que não querem reconhecer Jesus Cristo, esperam sempre seu Messias. Nosso Senhor lhes dizia: Eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebestes. Se outro vier em seu próprio nome, vós o recebereis. Por esse outro os padres entendem comumente o anticristo. Apesar de o anticristo ser chamado o homem do pecado, o filho da perdição, não se deve pensar que ele será voltado fatalmente e irremissivelmente ao mal. Ele receberá graças, conhecerá a verdade, terá um anjo da guarda. Terá os meios de alcançar a salvação, e se perderá por sua própria culpa. No entanto, São João Damasceno não hesita em dizer que ele será impuro desde seu nascimento, todo impregnado do hálito de Satã. E há de crer que desde a idade da razão ele entrará em relação tão constante e tão estreita com o espírito das trevas, se voltará para o mal com tal teimosia que não deixará penetrar em sua alma nenhuma luz sobrenatural, nenhuma graça do alto. Ele ficará imutavelmente rebelde a todo bem. É isto que lhe valerá o nome de homem do pecado. Ele levará o seu máximo, fazendo de toda a sua vida um só ato de revolta contra Deus. Por essa constante aplicação do mal, atingirá um requinte de impiedade que nenhum homem nunca alcançou. A qualificação de filho da perdição que lhe é comum com Judas, quer dizer que a sua perda eterna está prevista por Deus, querida por Deus, em punição por sua terrível malícia, a ponto dela estar inscrita nas Escrituras e como que registrada de antemão. É provável, e isto aqui diz São Gregório: o monstro conhecerá de uma luz que sai das profundezas do inferno a sorte que o espera, mas renunciará a toda esperança de salvação para odiar a Deus mais à vontade, e isso o fixará desde esta vida na irremediável obstinação dos danados. E assim ele realizará o terrível nome de filho da perdição. Desta maneira ele será verdadeiramente o anticristo, a saber, o antípoda de nosso Senhor. Jesus Cristo estava elevado acima do alcance do pecado. O anticristo se porá fora do alcance da graça, por um abandono de todo o seu ser ao espírito do mal. Jesus Cristo se volta para seu Pai com todo o impulso de uma natureza divinizada e preservada das más influências. O anticristo se voltará para o mal com todo o impulso de uma natureza profundamente viciada e que renunciará mesmo à esperança. Terceiro, estando assim diametralmente oposto ao nosso Senhor, ele fará obras em oposição direta às suas. Ele será para Satã um órgão de escol, um instrumento de predileção. Assim como Deus, enviando seu Filho ao mundo, o revestiu do poder de fazer milagres, e mesmo de dar a vida aos mortos, assim também Satã, fazendo um pacto com o homem do pecado, lhe comunicará o poder de fazer os falsos milagres. Por isto São Paulo diz que sua vinda é obra de Satanás com o desdobramento de poder, de sinais e de prodígios mentirosos. Nosso Senhor só fez milagres de bondade, recusou fazer prodígios de pura ostentação. O anticristo se comprazerá em fazê-los, e os povos, por um justo julgamento de Deus, se deixarão prender por suas artimanhas. Está claro, pelo que precede, que o anticristo se apresentará ao mundo como o tipo completo desses falsos profetas que fanatizam as massas, e que as arrastam a todos os excessos, sob o pretexto de uma reforma religiosa. Sob este ponto de vista, Maomé parece ser seu verdadeiro precursor, mas ele ultrapassará de imediato em perversidade, em habilidade, como também pela plenitude de seu poder satânico. Estudaremos em próximo artigo as origens e os desenvolvimentos de seu poder, assim como as fases da guerra de extermínio que ele desencadeará contra a Igreja de Jesus Cristo.
Capítulo 3. O Império do Anticristo. Visão do profeta Daniel. Primeiro, uma noite, o profeta Daniel teve uma visão terrificante. Enquanto os 4 ventos do céu se combatiam sobre um vasto mar, ele viu surgir do meio das vagas 4 bestas monstruosas. Eram um leão, um urso, uma pantera e um quarto animal medonho de 4 cabeças, dotado de força prodigiosa, tendo dentes e unhas de ferro, e 10 chifres na testa. Foi revelado ao profeta que estas 4 bestas significavam 4 impérios que se elevariam sucessivamente sobre as vagas movediças da humanidade. Ora, enquanto Daniel considerava com horror a 4ª besta, viu um chifrezinho nascer no meio dos 10 outros, abater 3, e crescer acima de todos. E este chifre tinha olhos de homem, e uma boca que falava com insolência. Fazia guerra aos santos do Altíssimo, e levava a melhor sobre eles. O profeta perguntou o sentido dessa estranha visão. Foi-lhe respondido que os 10 chifres representavam 10 reis. O chifrezinho era um rei que acabaria por dominar sobre toda a terra com inaudito poder. Vomitará, lhe foi dito, blasfêmias contra Deus, esmagará debaixo dos pés os santos do Altíssimo. Ele pensará que pode mudar os tempos e as leis. E tudo lhe será entregue durante um tempo, 2 tempos, e a metade de um tempo. Segundo, por este rei todos os intérpretes entendem o anticristo. Qual é a besta sobre a qual surgiu, no tempo marcado, este chifre de impiedade? É a revolução, pela qual se entende todo o corpo dos ímpios, obedecendo a um motor oculto e se insurgindo contra Deus. A revolução, poder satânico e bestial. Satânico, porque é animado por um espírito infernal. Bestial, porque entrega todos os instintos da natureza degradada. Ela tem dentes e unhas de ferro, pois força leis despóticas por meio das quais esmaga a liberdade humana. Procura apoderar-se dos reis e dos governos, que têm de fazer um pacto com ela. Quando o anticristo aparecer, ela terá 10 reis a seu serviço, como os 10 chifres da testa. O anticristo, nos diz Daniel, aparecerá como um chifrezinho. Terá um comércio obscuro. Não sairá da família real. Será um Maomé, um Mahdi, que se levantará pouco a pouco pela audácia de suas imposturas, secundadas pela cumplicidade do diabo. O chifre que o representa é muito diferente dos outros. Tem olhos de homem, pois o novo rei é um vidente, um falso profeta. Tem uma boca que faz grandes discursos, pois se impõe não menos pelo brilho da palavra e a sedução das promessas, do que pela força das armas e das intrigas políticas. Cedo todo mundo terá os olhos voltados para o impostor. Seus grandes feitos serão celebrados pelas trombetas de uma imprensa complacente. Sua popularidade sombreará de muitos soberanos apóstatas, que dividirão então entre si o império da besta revolucionária. Seguir-se-á uma luta gigantesca, no qual, segundo Daniel, o anticristo abaterá todos os seus rivais. Neste momento todos os povos, fanatizados por seus prodígios e suas vitórias, o aclamarão como Salvador da humanidade. E os outros reis não terão outro recurso que se submeterem a ele. Este será o começo de uma crise terrível para a Igreja de Deus. Pois o chifre da impiedade, alcançando o auge do poder, fará guerra aos santos e prevalecerá contra eles. Terceiro, é provável que durante esse período, que poderá durar muitos anos, o homem do pecado afetará ares de moderação hipócrita, judeu, se apresentará aos judeus como um Messias esperado,
como restaurador da lei de Moisés. Tentará torcer a seu favor as misteriosas profecias de Isaías e Ezequiel. Reconstruirá, no dizer de muitos padres da Igreja, o Templo de Jerusalém. Os judeus, ao menos em parte, ofuscados por seus falsos milagres e seu Fausto insolente, o receberão, o falso Cristo. Porão ao seu serviço as altas finanças, toda a imprensa, e as lojas maçônicas do mundo inteiro. E é muito crível também que o anticristo disporá, para subir, de todos os partidários das falsas religiões. Ele se anunciará como cheio de respeito pela liberdade dos cultos, uma das máximas e uma das mentiras da besta revolucionária. Dirá aos budistas que é um Buda, aos muçulmanos, que Maomé é um grande profeta. Nada impede que o mundo muçulmano aceite o falso Messias dos judeus como um novo Maomé. O que sabemos? Talvez irá até dizer, em sua hipocrisia, como Herodes, seu precursor, que quer adorar Jesus Cristo. Mas isso não passará de uma zombaria amarga. Malditos os cristãos que suportam sem indignação que seu adorável Salvador seja posto lado a lado com Buda e Maomé, em não sei que panteão de falsos deuses. Todos esses artifícios, parecidos com a carícia no cavalo do cavaleiro que o quer montar, arrebanharão insensivelmente o mundo para o inimigo de Jesus Cristo. Mas uma vez firme nos estribos, usará do freio e das esporas. E a mais terrível tirania pesará sobre a humanidade. Quarto, São Paulo nos faz conhecer com um só traço toda a extensão dessa tirania, a mais odiosa que houve e que haverá em todos os tempos. O homem da perdição, diz ele, o filho da perdição, o ímpio, se oporá e se levantará contra tudo que se chama Deus ou que é adorado como Deus, até se sentar no templo de Deus, apresentando-se como se fosse Deus. Daniel tinha predito antes de São Paulo. Não terá em conta para nada o Deus de seus pais. Ele mergulhará em deboches. Não terá preocupação com Deus algum, levantar-se-á contra tudo. Assim, quando o anticristo tiver escravizado o mundo, quando tiver colocado em toda parte suas ordenanças e suas criaturas, quando puder puxar à sua vontade todos os fios de uma centralização levada ao extremo, ele tirará a máscara, proclamará que todos os cultos estão abolidos, se aclamará como Deus único e, debaixo das penas mais terríveis e mais infamantes, quererá forçar todos os habitantes da terra a adorar, excluindo qualquer outra, sua própria divindade. É nisto que desembocará a famosa liberdade de culto da qual se faz tanto alarde. A promiscuidade dos erros exige logicamente esta conclusão. Enquanto esteve na terra, o adorável Jesus, manso e humilde de coração, nunca se propôs a adoração de seus apóstolos sendo ele Deus. Muito ao contrário, pôs-se de joelhos diante deles e lhes lavou os pés. O anticristo, monstro da impiedade e de orgulho, far-se-á adorar pela humanidade enlouquecida e seduzida. Ela terá escolhido este mestre de preferência ao primeiro. E não se pense que a armadilha será grosseira. Não esqueçamos, diz São Gregório, que o monstro disporá do poder do diabo para fazer os falsos prodígios. Ao contrário do começo, quando os milagres estavam do lado dos mártires, parecerá que agora estão do lado dos carrascos. Haverá uma ofuscação, uma vertigem. Somente os humildes e firmes em Deus distinguirão a mentira e escaparão à tentação. Mas onde o anticristo estabelecerá seu novo culto? São Paulo nos diz: no templo de Deus. Santo Irineu, quase contemporâneo dos apóstolos, esclarece melhor, diz: no templo de Jerusalém que ele fará reconstruir. Este será o centro da horrível religião.
São João em outro lugar nos dá a conhecer a imagem do monstro será proposta por toda parte à adoração dos homens. Então budismo, islamismo, protestantismo, etc., serão suprimidos e abolidos. Mas não é preciso dizer que o furor do mundo se dirigirá contra nosso Senhor e sua Igreja. Fará cessar o culto público. Desaparecerá, diz Daniel, o sacrifício perpétuo. Só se poderá celebrar a Santa Missa em cavernas e em lugares escondidos. As igrejas profanadas se apresentarão ao olhar a abominação da desolação, a saber, a imagem do monstro elevada aos altares do verdadeiro Deus. Houve um ensaio dessas coisas na Revolução Francesa. Aí a mão de Deus se fará sentir. Ele abreviará esses dias de suprema angústia. Essa perseguição, que fará vacilar as colunas do céu, só durará um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, a saber, 3 anos e meio. Capítulo 4. Os pregadores do Anticristo. Visão de São João. Primeiro, os livros santos que entram em tantos detalhes sobre o homem do pecado, nos fazem conhecer um misterioso agente de sedução que lhe submeterá a terra. Este agente, ao mesmo tempo um e múltiplo, é, segundo São Gregório, uma espécie de corpo ensinante que propagará por toda parte as perversas doutrinas da revolução. O anticristo terá seus ajudantes de ordem e seus generais. Possuirá um inumerável exército. Mal se ousa tomar ao pé da letra o número que São João nos dá falando de sua cavalaria, mas ele terá, sobretudo a seu serviço falsos profetas como ele, iluminados do diabo, doutores de mentiras. Inimigo pessoal de Jesus Cristo, macaquear ao divino mestre, cercando-se de apóstolos ao contrário. Falemos então, segundo São João, destes doutores ímpios que chamaremos pregadores do Anticristo. Segundo, São João, no capítulo 13 de seu Apocalipse, descreve uma visão parecida com a de Daniel. Ele vê surgir do mar um monstro único, reunindo em si mesmo uma horrível síntese de todos os caracteres das 4 bestas vistas pelo profeta. Este monstro parece o leopardo. Tem pés de urso, goela de leão. Tem 7 cabeças e 10 chifres. Ele representa o império do Anticristo, formado por todas as corrupções da humanidade. Ele representa o próprio Anticristo, que é o nó de todo esse conjunto violento de membros incoerentes e dispares. Chega-se a ver o impostor, com o cortejo de cristãos apóstatas, muçulmanos fanatizados, judeus iluminados, que o seguirá por toda parte. Ora, enquanto São João considerava esta besta, viu uma das cabeças ferida de morte. Depois a chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou com a besta. Os intérpretes veem nisto um dos falsos prodígios do Anticristo. Um de seus principais ajudantes de ordem, ou talvez ele mesmo, aparecerá ferido gravemente. Acreditar-se-á que morreu, quando de repente, por um artifício diabólico, se recuperará cheio de vida. Esta impostura será celebrada por todos os jornais muito crédulos nesta ocasião. O entusiasmo irá ao delírio. Então, continua São João, os homens adorarão o dragão que deu poder à besta, dizendo: quem é semelhante a ela, e quem poderá pelejar contra ela? Assim, tanto o diabo será adorado como o Anticristo. E não será um duplo culto, o primeiro sendo adorado no segundo.
São João nos faz assistir em seguida à perseguição contra a igreja, e foi dada à besta uma boca que proferia coisas arrogantes e blasfêmias, e foi-lhe dado o poder de fazer guerra durante 42 meses. Esta é a mesma palavra de Daniel e designa o tempo da perseguição no seu paroxismo. 42 meses é justo 3 anos e meio. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar o seu nome, o seu tabernáculo e os que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer a guerra aos santos e vencê-los, e foi-lhe dado poder sobre toda a tribo, e povo, e língua, e nação. E adoraram-na todos os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde o princípio do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Aquele que levar para o cativeiro, irá para o cativeiro. Aquele que matar a espada, importa que seja morto a espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos. É assim que o apóstolo bem-amado descreve a terrível perseguição. A todas as ameaças se juntam todas as seduções. Disto resultará um fanatismo delirante que lançará o mundo inteiro aos pés da besta. Mas todos os assaltos do inferno fracassarão diante da paciência e da fé dos santos. Terceiro, São João nos pinta em seguida o grande agente de sedução que dobrará os espíritos dos homens ao culto da besta. E viu outra besta que subia da terra e que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas que falava como o dragão. E ela exercia todo o poder da primeira besta na sua presença. E fez que a terra e os que habitam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal tinha sido curada. E operou grandes prodígios, de sorte que até fez descer fogo do céu sobre a terra à vista dos homens. E seduziu os habitantes da terra com os prodígios que lhe foi permitido fazer diante da besta, persuadindo os habitantes da terra que fizessem uma imagem da besta, que tinha recebido um golpe de espada e conservou a vida. E foi-lhe concedido animar a imagem da besta, de modo que falasse, e forçar a todos os homens, sob pena de morte, a adorar a besta. E fará que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, tenham um sinal em sua mão direita, ou nas suas frontes, e que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número de seu nome. É aqui que está a sabedoria. Quem tem inteligência, calcule o número da besta, porque é número de homem. E o número dela é 666. Tal é a segunda parte da profecia de São João. São Gregório interpreta esta misteriosa passagem no sentido, como dissemos, de que o anticristo terá seu colégio de pregadores e de apóstolos ao contrário. E esses doutores da mentira serão qualquer coisa como nossos sábios modernos, misto de mágico ou espírita. Eles terão a aparência do cordeiro. Adotaram na aparência as máximas evangélicas de paz, de concórdia, de liberdade, de fraternidade humana. E debaixo dessas aparências propagarão o ateísmo mais desavergonhado. Eles terão a aparência do cordeiro. Apresentar-se-ão como agentes de persuasão, respeitosos para com as consciências. E depois farão morrer entre tormentos aqueles que se recusarem a ouvi-los. Seus ouvintes,
diz fortemente São Gregório, serão todos réprobos. Sua tática, diz ele ainda, consistirá em proclamar que o gênero humano, durante as épocas de fé, estava mergulhado nas trevas. E saudarão o advento do Anticristo como a aparição do dia e o despertar do mundo. Essas pregações serão apoiadas por falsos prodígios. Instruídos pelo diabo e por seu agente a respeito de segredos naturais ainda desconhecidos, os missionários do Anticristo espantarão e seduzirão as multidões com toda a espécie de sortilégios. Farão descer fogo do céu, e farão falar as imagens do Anticristo que terão erigido. Mas isso não é tudo. Forçarão os homens, sob pena de morte, a adorar essas imagens falantes. Obrigarão os homens a levarem na mão direita ou na testa o número do monstro. E aquele que não tiver esse número não poderá nem comprar nem vender. Aí aparece o terrível requinte da suprema perseguição. Aquele que não levar estampilha do monstro estará por isso mesmo fora da lei, fora da sociedade, passível de morte. Mas não vemos desde o presente se desenhar alguns ensaios dessa tirania. O que são todos esses mestres do ensino sem Deus, senão os precursores do Anticristo? A revolução quer ter seu corpo ensinante, encarregado oficialmente de descristianizar a juventude, e de imprimir na testa de todos, pequenos e grandes, pobres e ricos, a estampilha do Deus-Estado. O ensino obrigatório e leigo não tem outro fim. Já se preparam leis para interditar a entrada nas carreiras públicas de quem não tenha recebido a assinatura das escolas do Estado. No dia em que essas leis abomináveis passarem, pode-se por luto pela liberdade humana. Entraremos sob uma tirania sombria, sufocante, infernal. O Anticristo poderá chegar. Esperemos, a consciência pública é ainda bastante cristã e não suportará tal tortura. Também se procura de todas as maneiras possíveis, adormecê-la. Além disso, que os fiéis se consolem. Todos esses extremos só servirão, nos desígnios de Deus, ao brilho da paciência e fé dos santos. Capítulo 5. A Igreja durante a tormenta. São Gregório Magno, em seus luminosos comentários de Jó, penetra profundamente em toda a história da Igreja, visivelmente animado do mesmo espírito profético espalhado nas Escrituras. Ele contempla a Igreja, no fim dos tempos, sob a figura de Jó, humilhado e sofredor, exposto às insinuações pérfidas de sua mulher e às críticas amargas de seus amigos. Jó, diante de quem, outrora, os anciãos se levantavam e os príncipes faziam silêncio. A Igreja, disse muitas vezes o grande Papa, no fim de sua peregrinação terrestre, será privada de todo o poder temporal. Procurarão tirar-lhe todo ponto de apoio sobre a terra. Vai mais longe ainda, declara que ela será despojada do próprio brilho que provém dos dons sobrenaturais. O poder dos milagres, diz ele, será retirado, a graça das curas arrebatada, a profecia desaparecerá, o dom de uma grande abstinência será diminuído, os ensinamentos da doutrina se calarão, os prodígios milagrosos cessarão. Isto não quer dizer que não haverá mais nada disso. Mas todos esses sinais não brilharão abertamente, sob mil formas como nos primeiros tempos. Será mesmo a ocasião de um maravilhoso discernimento. Neste estado de humilhação da Igreja, crescerá a recompensa dos bons que se prenderão a ela, tendo em vista somente os bens celestes. Quando aos maus, não vendo mais na Igreja nenhum atrativo temporal,
não terão nada a fingir, se mostrarão tais como são. Que palavra terrível! Os ensinamentos da doutrina se calarão. São Gregório proclama em outro lugar que a igreja prefere morrer a se calar. Então ela falará. Mas seu ensinamento será entravado, sua voz encoberta. Muitos dos que deveriam gritar sobre os telhados não ousarão fazê-lo com medo dos homens. E será a ocasião de um grande discernimento. São Gregório insiste muitas vezes sobre as 3 categorias de pessoas que há na igreja: os hipócritas ou os falsos cristãos, os fracos e os fortes. Ora, nesses momentos de angústia os hipócritas levantarão a máscara e manifestarão sua apostasia secreta. Os fracos, coitados, perecerão em grande número e o coração da igreja sangrará por eles. Enfim, muitos dos fortes, confiantes em suas próprias forças, cairão como as estrelas do céu. A despeito de todas estas tristezas pungentes, a igreja nem perderá a coragem nem a confiança. Ela será sustentada pela promessa do Salvador, consignada nas Escrituras de que esses dias serão abreviados por causa dos eleitos. Sabendo que apesar de tudo os eleitos serão salvos, a igreja se empenhará no meio da mais atroz tormenta, na salvação das almas com uma infatigável energia. Apesar do horrível escândalo desses tempos de perdição, não se deve pensar que os fracos estarão necessariamente perdidos. A via da salvação continuará aberta e a salvação possível para todos. A igreja terá meios de preservação proporcionados ao tamanho do perigo. E entre os pequenos, somente os que deixarem as asas de sua mãe cairão nas garras do gavião. Quais serão esses meios de preservação? As Escrituras não nos deixam sem indicação sobre o assunto. Podemos, sem temeridade, formular algumas conjecturas. A igreja se lembrará do aviso dado por Nosso Senhor para os tempos da tomada de Jerusalém e aplicável, com o consentimento dos intérpretes, à última perseguição. Quando virdes a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, de pé nos lugares santos, aquele que lê, compreenda. Então aqueles que estão na Judéia fujam para as montanhas. Rogai para que vossa fuga não seja no inverno, nem em dia de sábado. Pois haverá grande tribulação, tal como nunca houve desde a origem do mundo e que não haverá jamais. E se esses dias não fossem abreviados ninguém se salvaria. Mas eles serão abreviados por causa dos eleitos. De acordo com estas instruções do Salvador, a igreja porá os pequenos rebanhos em segurança pela fuga. Providenciará retiros inacessíveis, já que a terra estará cruzada e varada pelos meios de comunicação. É preciso responder que Deus proverá, Ele próprio, a segurança dos fugitivos. São João nos deixa entrever esta ação da providência. No capítulo 12 do Apocalipse, ele nos apresenta uma mulher vestida de sol e coroada de estrelas. E a igreja? Esta mulher sofre as dores do parto, pois a igreja dá luz os eleitos de Deus entre grandes sofrimentos. Diante dela está um grande dragão ruivo, imagem do diabo e de suas contínuas armadilhas. Mas a mulher foge para o deserto, para um lugar preparado pelo próprio Deus, e lá ela é alimentada durante 1260 dias. Estes 1260 dias, que fazem 3,5 anos e meio, indicam o tempo da perseguição do Anticristo, como está manifestado em outras passagens do Apocalipse. Então, durante esse tempo, a igreja, na pessoa dos fracos, fugirá para a solidão, e Deus se incumbirá de mantê-la escondida e a alimentará.
No fim do mesmo capítulo estão os detalhes desta fuga. São dadas à mulher 2 grandes asas de águia, para transportá-lo para o deserto. O dragão tenta persegui-la, sua goela vomita um rio de água contra ela. Mas a terra vem socorrer a mulher e absorve o rio. Estas palavras enigmáticas designam alguma grande maravilha que Deus fará aparecer em favor de sua igreja. A raiva do dragão espiará os seus pés. No entanto, enquanto os fracos rezam em segurança numa misteriosa solidão, os fortes e os valentes se engajarão numa luta terrível na presença do mundo inteiro, com o dragão desencadeado. É fora de dúvida que nos últimos tempos haverá santos de virtude heróica. No começo, Deus deu à igreja os apóstolos que abateram o império idolátrico, e que fundaram e cimentaram a igreja com seu sangue. No fim, Deus dará filhos e defensores, que não se poderiam dizer menos santos ou menores. Santo Agostinho, pensando neles, exclama: em comparação com os santos e fiéis de então, o que somos nós? Pois para pô-los à prova o diabo será desencadeado, e nós o combatemos ao preço de 1000 perigos, estando ele atado. E acrescenta: no entanto, mesmo hoje o Cristo tem soldados bastante prudentes e bastante fortes para poderem desmanchar com sabedoria suas armadilhas e aguentar com paciência os assaltos do inimigo mesmo se desencadeado. A Cidade de Deus, capítulo 20,8. Santo Agostinho continua perguntando: haverá ainda conversões nesses tempos de perdição? As crianças serão ainda batizadas apesar das proibições do monstro. Os santos de então terão o poder de arrancar as almas da goela do dragão furioso. O grande doutor responde afirmativamente a todas estas perguntas. Sem dúvida as conversões serão mais raras, mas serão mais espetaculares. Sem dúvida, em regra geral, é preciso que Satã esteja amarrado para que se possa despojá-lo. Mas nesses dias Deus se comprazerá em mostrar que sua graça é mais forte do que o próprio forte em seu mais furioso desencadeamento. Cada um note o quanto estes dados são consoladores. Mas quais serão os santos dos últimos tempos? Gostamos de pensar que entre eles haverá soldados. O anticristo será um conquistador, comandará exércitos. Encontrará diante de si as legiões tebanas, heróis desta linhagem gloriosa e indomável que tem os macabeus como ancestrais e que contem suas fileiras com os cruzados, os camponeses da Vandea e do Tirol, enfim, os zuavos pontificais. Estes soldados, o anticristo poderá esmagá-los debaixo do peso de suas inumeráveis hordas. Ele não os fará fugir. Mas o anticristo será, sobretudo, um impostor. Por consequência, ele encontrará como adversários principalmente os apóstolos armados com o crucifixo. Como a última perseguição revestirá o aspecto de uma sedução, estes unirão a paciência dos mártires à ciência dos doutores. Nosso Senhor fez Santa Teresa vê-los tendo na mão gládios luminosos. À frente destas falanges intrépidas, aparecerão 2 enviados extraordinários de Deus, 2 gigantes de santidade, 2 sobreviventes dos tempos antigos. Referimos-nos a Enoque e Elias, de quem falaremos no artigo seguinte. Capítulo 6. Enoque e Elias. Os fatos maravilhosos que descrevemos não são suposições aventurosas. São verdades tomadas na Santa Escritura e que seria pelo menos temerário negar. Antes do fim dos tempos, e durante a perseguição do Anticristo, aparecerão no meio dos homens 2 extraordinários personagens, chamados Enoque e Elias. Quem são estes personagens?
Em que condições farão sua entrada providencial no cenário do mundo? É o que vamos examinar à luz das Escrituras e da tradição. Enoque é um dos descendentes de Sete, filho de Adão e raiz da raça dos filhos de Deus. Ele é o chefe da sexta geração a partir do pai do gênero humano. Eis o que o Gênesis nos ensina a seu respeito. E Jarei viveu 162 anos e gerou Enoque. Ora, Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. E Enoque andou com Deus e depois de ter gerado Matusalém viveu 365 anos. E andou com Deus e desapareceu porque Deus o levou. Deus o levou com a idade de 365 anos, quer dizer, nessa época de grande longevidade, na idade madura. Não morreu, desapareceu. Foi transportado vivo, para um lugar conhecido apenas por Deus. Aí está o que sabemos de Enoque, patriarca da raça de Sete, trisavô de Noé, ancestral do Salvador. Quanto a Elias, sua história é melhor conhecida. Enoque, anterior ao dilúvio, nasceu muitos milhares de anos antes de Jesus Cristo. Elias apareceu no reino de Israel, menos de 1000 anos antes do Salvador. É o grande profeta da nação judaica. Sua vida não podia ter sido mais dramática. Pode-se dizer que ela é uma profecia em ação do estado da Igreja, no tempo da perseguição do Anticristo. Vivia errante, sempre ameaçado de morte, sempre protegido pela mão de Deus, que ora o esconde no deserto onde corvos o alimentam, ora o apresenta ao orgulhoso Acabe, que treme diante dele, dá-lhe as chaves do céu para desencadear a chuva e os raios. Sobre o monte Horebe favorece-o com uma visão cheia de mistérios. Em resumo, o faz crescer até o porte de Moisés, o taumaturgo, de modo que com Moisés acompanhe Nosso Senhor sobre o monte Tabor. O desaparecimento de Elias corresponde a uma vida de estranha sublimidade. Caminhando com Eliseu, seu discípulo, abre para si uma passagem no Jordão tocando as águas com sua capa. Anuncia que vai ser arrebatado ao céu. De repente, enquanto caminhavam, conversavam entre si, eis que um carro de fogo e uns cavalos de fogo os separaram um do outro. E Elias subiu ao céu no meio de um turbilhão. E Eliseu vi e clamava: meu pai, carro de Israel e seu condutor. E não viu mais. E foi assim que Elias, o amigo de Deus, o zelador de sua própria glória, foi arrebatado e transportado, também ele, para uma região misteriosa, onde encontrou seu ancestral, o grande Enoque. Qual é essa região? Enoque e Elias estão vivos. Isto é certo, onde Deus os esconde. Será em alguma parte inacessível do mundo aqui embaixo. Será em alguma plaga do firmamento. Ninguém pode dizer. Pode-se apenas afirmar que por enquanto eles estão fora das condições humanas. Os séculos passam a seus pés sem atingi-los. Permanecem na idade madura, sem dúvida, na idade em que foram arrebatados do meio dos homens. Sua reaparição no cenário do mundo não é menos certa do que seu desaparecimento. Assim fala destes grandes personagens o autor inspirado do Eclesiastes, exprimindo toda a tradição judaica. Enoque agradou a Deus e foi transportado ao paraíso para pregar a penitência às nações. Quem pode se gloriar como tu, ó Elias?
Tu foste arrebatado ao céu num redemoinho de fogo, numa carroça atirada por cavalos ardentes. Tu, de quem está escrito que no tempo dos julgamentos virás para abrandar a ira do Senhor, para reconciliar o coração dos pais com os filhos e para restabelecer as tribos de Jacó. Estas palavras de um livro canônico nos esclarecem que Enoque e Elias têm uma missão futura a cumprir. Enoque deve pregar a penitência às nações, ou, se preferirem outra tradução, levar as nações à penitência. Elias deve, um dia, restabelecer as tribos de Israel, quer dizer, devolver o lugar de honra que elas têm direito na Igreja de Deus. A unanimidade dos doutores compreende que esta dupla missão se realizará simultaneamente no fim do mundo. Elias, em particular, é considerado o precursor de Jesus Cristo que vem do céu como juiz. Este pensamento salta manifestamente dos evangelhos. Então, os homens verão um dia, e não sem espanto, Enoque e Elias reaparecerem no meio deles e pregarem penitência com extraordinário brilho. São João os chama as duas testemunhas de Deus, e assim os descreve no seu Apocalipse. Eles profetizarão durante 1260 dias, revestidos de saco. São as duas oliveiras e os dois candelabros postos diante do Senhor da terra. Se alguém lhes quiser fazer mal, sairá fogo de suas bocas que devorará os seus inimigos. E se alguém os quiser ofender, é assim que deve morrer. Eles têm o poder de fechar o céu para que não chova durante o tempo que durar sua profecia. E têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue e de ferir a terra com todo o gênero de pragas, todas as vezes que quiserem. Quem não reconhece neste retrato Elias do Antigo Testamento, fechando o céu durante 3 anos e fazendo descer fogo do céu sobre os soldados que vinham para levá-lo? Os 1260 dias marcam o tempo da perseguição final, como já fizemos observar. Assim, o aparecimento das testemunhas de Deus coincidirá com a perseguição do Anticristo. É preciso reconhecer que o socorro trazido pela Igreja será proporcional ao tamanho do perigo. As duas testemunhas de Deus, revestidas das insígnias da mais austera penitência, irão por toda parte, e por toda parte serão invulneráveis. Uma nuvem, por assim dizer, os cobrirá e lançará fogo contra quem quer que ouse tocá-los. Terão em suas mãos todos os flagelos para desencadeá-los à vontade sobre toda a terra. Pregarão com uma soberana liberdade em presença do próprio Anticristo. Este tremerá de raiva. E haverá um duelo terrível entre o monstro e os 2 missionários de Deus. Capítulo 7. A crise final. Paremos um instante diante dos intrépidos missionários de Deus e notemos a oportunidade divina de sua aparição. Segundo São Pedro, nos últimos tempos virão embusteiros, zombadores sedutores vivendo as suas concupiscências, dizendo: onde está a promessa e a vinda de Jesus Cristo? Desde que nossos pais morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Esses sedutores, estes embusteiros, os estamos vendo com nossos próprios olhos, ouvindo com nossos ouvidos. Chamam-se racionalistas, materialistas, positivistas. Negam, a priori, toda causa superior, todo fato sobrenatural. Não se interessam em saber de onde vêm, nem para onde vão. Semelhantes aos insensatos do livro da sabedoria, olhem a vida como uma dessas nuvens da manhã que não deixam rastro ao raiar do sol. O que está além do túmulo, chamam o grande desconhecido. Recusam-se terminantemente a investigá-lo.
Em consequência, o todo do homem, a seus olhos, está em gozar o mais possível o momento presente, pois tudo mais é incerto. Esses falsos sábios relegam os escritos de Moisés a cosmogonias fabulosas. Recusam-se a reconhecer algum valor histórico nos livros santos. Segundo o que dizem, todos esses documentos, em contradição com a ciência, seriam obras de um judeu exaltado, Esdras, que quis realçar sua nação quanto à vinda de Jesus Cristo, à ressurreição geral, ao julgamento final, as recompensas e as penas eternas, tratam como sonhos absurdos. Asseguram que a humanidade, em via de um indefinido progresso, encontrará um dia o paraíso na Terra. Ora, para confundir esses impostores, Deus suscitará Enoque, representante do período antediluviano. Enoque, quase contemporâneo das origens do mundo. Suscitará Elias, representante do judaísmo mosaico. Elias que, de um lado, toca Salomão e Davi, de outro Isaías e Daniel. Estes grandes homens virão, com indiscutível autoridade, estabelecer a autenticidade da Bíblia, e mostrar que o cristianismo está ligado à era dos profetas até Moisés e à era dos patriarcas até Adão. Neles se levantarão todos os séculos para renderem testemunho à verdade da revelação. Nunca a divindade do Cordeiro que foi morto desde a origem do mundo resplandecerá de modo mais fulgurante. Ao mesmo tempo anunciarão com veemência a aproximação do julgamento. Retomando as palavras de São João, clamarão a todos os confins do mundo: fazei dignos frutos de penitência. O machado já está posto à raiz das árvores. Ele tem a pá em sua mão e limpará bem a sua eira, e recolherá o trigo no celeiro, mas queimará as palhas em um fogo inextinguível. Continuando a predição do eclesiástico, Enoque pregará a penitência às nações, e compreendem todos os povos fora do judaísmo. Ele lhes falará com a majestade de um antepassado e lhes fará conhecer e reconhecer Jesus Cristo, o desejado das nações. Elias se dirigirá especialmente aos judeus que esperam sua vinda. Ele se dará a conhecer por sinais de extrema evidência. Fará Jesus brilhar a seus olhos. Jesus, que é osso de seus ossos e carne de sua carne. É fora de dúvida que essas pregações, apesar das ameaças e dos tormentos, seguirão numerosas e estrondosas conversões, principalmente do lado dos judeus. Isto está formalmente predito. As duas testemunhas de Deus pregarão tanto juntas como separadas. E durante 3 anos e meio percorrerão verdadeiramente a terra toda. Os jornais farão em volta deles a conspiração do silêncio, como em volta dos milagres de Lourdes. Mas eles se imporão à atenção do mundo. O anticristo tentará em vão apanhá-los, pois o fogo devorará quem quer que ouse lhes tocar. Eles passarão com o gládio da justiça de Deus do meio dos homens que vivem no prazer e no deboche. Eles os ferirão com chagas horríveis. No entanto, assim como a missão de nosso Senhor, a deles terá um tempo determinado. Em dado momento perderão a assistência sobrenatural que os protegia até então. Escutemos São João. E depois que tiverem acabado de dar o seu testemunho, a fera que sobe do abismo fará a guerra contra eles, e vencê-los-á e matá-los-á. E os seus corpos ficarão estendidos nas praças da grande cidade, que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, onde também o Senhor deles foi crucificado, e os homens de diversas tribos, e povos e línguas e nações verão os seus corpos durante 3 dias e meio. E não permitirão que seus corpos sejam sepultados.
E os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e farão festas e mandarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas os tinham atormentado. Mas depois de 3 dias e meio o espírito de vida entrou neles da parte de Deus. E eles puseram-se em pé, e apoderou-se um grande temor dos que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e seus inimigos foram testemunhas disso. E naquela mesma hora deu-se um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto morreram 7.000 homens, e os restantes, atemorizados, deram glória ao Deus do céu. Que conclusão de um drama inaudito! Que afirmação do sobrenatural! Os 2 profetas se encontrarão em Jerusalém, onde seu Senhor foi crucificado. Participarão das divinas fraquezas de Jesus. Como eles serão presos, como eles julgados, como eles atormentados, como eles serão mortos, talvez na cruz. Pensar-se-á que chegou o fim. O anticristo parecerá triunfar em toda a linha. Zombarão dos 2 profetas. Rirão e dançarão em torno de seus cadáveres. Deixá-los-ão sem sepultura para se regalarem à vontade. Mas de repente os 2 profetas ressuscitarão. Uma grande voz soará do alto do céu e eles subirão ao céu diante de uma multidão inumerável tomada de súbito terror. Haverá um grande terremoto na cidade descida. 7.000 homens perderão a vida, outros baterão no peito e darão graças a Deus. Repetimos, que drama, que desenlace! O que fará o anticristo diante de tais prodígios? Espumará de raiva, sentirá que tudo lhe escapa, que a hora da justiça está próxima. Pode-se acreditar que nesse mesmo instante surgirá a sua punição prescrita por São Paulo. Jesus Cristo o matará com o sopro de sua boca e o destruirá pelo brilho de sua vinda. No entanto, segundo os cálculos de Daniel, parece que o castigo do monstro será atrasado 30 dias depois da assunção triunfante de Enoque e Elias. Daniel diz que a partir da supressão do sacrifício perpétuo, quando aparecerá a abominação da desolação, passarão 1290 dias, por consequência 30 dias mais do que o tempo da pregação de Enoque e de Elias. Durante esse intervalo, o anticristo tentará de todo jeito retomar a influência perdida. Não queremos admitir nenhuma visão no âmbito desse relato. Se fazemos exceção para de Santo Hildegarda sobre o fim do inimigo de Deus é porque não passa de um comentário da palavra de São Paulo. Jesus o matará com o sopro de sua boca. A santa vê em espírito o monstro, cercado de seus oficiais e de imensa multidão, subir uma montanha. Chegando ao cume, anuncia que vai elevar-se nos ares. Foi elevado, com efeito, como Simão o mágico, pelo poder do demônio. Mas nesse momento reboa um forte trovão e ele cai fulminado. Seu corpo se decompõe na mesma hora e exala um fedor intolerável e todos fugirão apavorados. Assim, ou de maneira análoga, acabará o inimigo de Deus. E seu imenso império se evaporará como uma fumaça. O mundo se sentirá aliviado de um peso esmagador. E haverá uma conversão geral que no dizer de São Paulo parecerá uma ressurreição. Disso falaremos no próximo artigo. Capítulo 8. A conversão dos judeus. A Santa Escritura nos assinala um grande acontecimento que se nos mostra entrelaçado na guerra que o Anticristo desencadeará contra a Igreja. A conversão dos judeus. Deixemos este assunto de lado até que para tratá-lo com mais detalhes.
Além disso, aquele estará muito bem colocado, pois a conversão dos judeus nos é apresentada como fruto da pregação de Elias. O povo judeu é o ponto em torno do qual gira a história da humanidade. Ele recebeu o toque de Deus na pessoa de Abrão, de onde saiu. Antes da vinda de nosso Senhor, o povo sacerdotal por excelência, cujo estado, no testemunho de Santo Agostinho, é inteiramente profético. Dele nasceu a Santíssima Virgem e o Salvador do mundo. Ele formou o núcleo da Igreja nascente. Todos esses privilégios fazem da raça judia uma raça excepcional cujos destinos são misteriosos. Por uma inversão estranha e lamentável, no momento em que ela produz o Salvador do mundo, a raça eleita, a raça bendita entre todas, merece ser condenada. Recusa reconhecer, em sua humildade, aquele em quem ela não sabe adorar as grandezas invisíveis. Parece que Deus quis mostrar assim que não há nada da carne e do sangue na vocação do cristianismo, já que aqueles mesmos a quem pertencia o Cristo, segundo a carne, são rejeitados por causa de seu orgulho tenaz e carnal. Será uma condenação definitiva. Permanecerão presas de Satã, excluídos do resto do mundo pela cruz do Senhor. Deus não permita. Deus prepara as supremas misericórdias para o povo que foi seu. A esse povo, a quem foi dito: não sois mais meu povo. Será dito um dia: vós sois os filhos do Deus vivo. Depois de ter ficado longos anos sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem altar, os filhos de Israel procurarão o Senhor seu Deus. E isso acontecerá no fim dos tempos. Elias será o instrumento dessa volta maravilhosa. Eu vos enviarei, diz o Senhor em Malaquias, o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele voltará o coração dos pais para os filhos, o coração dos filhos para os pais. Quer dizer, restabelecerá a harmonia dos mesmos amores, das mesmas adorações entre os santos antepassados do povo judeu e seus últimos descendentes. São Paulo insiste por sua vez sobre esse acontecimento tão consolador. Ele vê na condenação dos judeus a causa ocasional da vocação dos gentios. Depois acrescenta: porque eu não quero, irmãos, que vós ignoreis este mistério, que uma parte de Israel caiu na cegueira até que tenha entrado a plenitude das nações e então todo Israel se salve. Tal é o desígnio de Deus. É preciso que toda a gentilidade entre na igreja. E que, quando terminar o desfile das nações, Israel entre por sua vez. Este será o grande jubileu do mundo. A graça se espalhará por torrentes, tomando as profecias ao pé da letra. Todos os judeus que então estiverem vivos, ainda que numerosos como as areias do mar, serão salvos até o último. Para compreender os frêmitos profundos que esse grande acontecimento fará correr pelo mundo, é preciso usar as figuras proféticas pelas quais Deus ouve por bem anunciá-lo. O povo judeu entrando na igreja é como Esaú se reconciliando com Jacob. Com que ternura! Correndo ao encontro de seu irmão, Esaú abraçou-lhe o pescoço e beijando-o, chorou. Mas sobretudo José reconhecido por seus irmãos, que é o verdadeiro símbolo de Jesus reconhecido por seus irmãos, os judeus. Outrora venderam-no e crucificaram-no e agora uma imperativa necessidade de verdade e de amor leva-os a seus pés no fim dos tempos. Que encontro! Que espetáculo! Jesus, com todo o brilho de seu poder, desvendando aos judeus os tesouros de seu coração, e lhes dizendo:
Eu sou Jesus a quem vós vendestes. Abri enfim o Evangelho, na página do filho pródigo. Esse pródigo que vem de tão longe são os pobres gentios entrando na igreja. Os judeus são representados pelo filho mais velho, ciumento, egoísta, que se obstina em permanecer de fora porque seu irmão foi recebido em casa. O pai sai e lhe faz instantes rogos, coepite-lum rogare. Esse desnaturado recusa escutar o pai. Mas por fim o escutará, entrará e essa entrada trará alegria dobrada à casa paterna. Não se pode imaginar qual será a alegria da igreja quando ela abrir seu seio de mãe aos filhos de Jacó. Não se pode imaginar as lágrimas, os transportes de amor destes quando for retirado o véu de seus olhos, reconhecerem seu Jesus. Qual será o momento preciso deste grande acontecimento? Esta é a dificuldade. Sem pretender resolvê-la, esperamos esclarecê-la um pouco. Segundo a tradição, parece certo que o anticristo será de nacionalidade judia. Ele aparecerá como produto desta fermentação de ódio que há séculos exaspera o coração dos judeus contra Jesus, seu terno irmão, seu incomparável amigo. Também parece certo que os judeus, em boa parte, acolherão esse falso Messias seguindo em cortejo e lhe submetendo o mundo pela má imprensa e pelas altas finanças. Mas desde o tempo que precederá o homem do pecado, se formará entre os judeus uma corrente de adesão à igreja. Os grandes acontecimentos têm prelúdios que os anunciam. São Gregório declara que o furor da perseguição do anticristo cairá principalmente sobre os judeus convertidos a quem ninguém igualará na constância em suportar todos os ultrajes e todos os tormentos pelo nome 1000 vezes bendito de Jesus. Esta passagem de São Gregório é muito importante para ser omitida. O grande Papa explica uma das grandes profecias em ação de Ezequiel. É um drama em 3 atos. Primeiro, Deus ordena que o profeta saia para o campo. Esta saída representa a difusão do evangelho entre os gentios. Segundo, manda que volte para casa, onde é atado com cadeias, aprisionado e reduzido ao silêncio. Isso indica como o evangelho será pregado pelos judeus aos próprios judeus, dos quais alguns se converterão, outros prenderão os pregadores e os oprimirão com maus tratos, durante a perseguição do anticristo. Terceiro, Deus aparece, abre a boca do profeta que fala com mais força do que nunca. É o que acontecerá na vinda de Elias que, com suas pregações inflamadas e irresistíveis, converterá os restos de sua nação. Não nos cansamos de admirar a lucidez profética de São Gregório. Ele distingue de antemão as fases do grande acontecimento que nos ocupa. Cisão do povo judeu em 2 partes, opressão dos convertidos pelos refratários, conversão total operada por Elias. O Santo Papa assegura, em seus comentários sobre Jó, que esta volta definitiva dos restos de Israel será feita diante dos próprios olhos e a despeito da raiva do anticristo. Se a igreja goza de semelhantes consolações debaixo do fogo da perseguição, qual não será esse gozo na hora do triunfo? É o que vamos considerar rapidamente. Deus emprega anjos maus para destruições necessárias. O anticristo, a seu modo e sem o querer, será a vara de Deus. Esta vara de ferro pulverizará os cismas, as heresias, as falsas religiões, os restos do paganismo, o maometismo e o próprio judaísmo. Ela esmagará o mundo em favor de uma prodigiosa unidade. Quando esse colosso de impiedade for abatido pela pedrinha, esta se tornará uma montanha imensa e cobrirá a terra.
O Evangelho, não tendo mais nenhuma sorte de obstáculo, reinará sem contradição sobre o universo inteiro. Os judeus serão os primeiros operários desse estabelecimento do reino de Deus. São Paulo se extasia diante das grandes coisas que resultarão de sua conversão. Se o pecado dos judeus foi a riqueza do mundo e a sua redução à riqueza das nações, quanto mais sua adesão total. Se sua perda é a reconciliação do mundo, que será sua entrada na igreja, senão uma ressurreição? Tememos enfraquecer estas antíteses enérgicas comentando-as. É legítimo concluir que os judeus convertidos porão ao serviço da igreja um inestimável ardor de proselitismo. Rejuvenescida por essa infusão de vida, a igreja sairá das garras da perseguição como de um túmulo, e tomará a posse do mundo com a majestade de uma rainha e a ternura de uma mãe. Serão esses acontecimentos o prelúdio imediato do último julgamento ou a aurora de uma nova era. Falaremos sobre as conjecturas que se pode formular sobre esta questão. Capítulo 9. A vinda do soberano juiz. É supérfluo procurar precisar a hora em que terá lugar a segunda vinda de nosso Senhor. É um impenetrável segredo para todas as criaturas. Quanto àquele dia e àquela hora, nos diz Jesus Cristo, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas só o Pai. No entanto, esse momento supremo, que porá fim a este mundo de pecado, será precedido de sinais estrondosos que fixarão a atenção não somente dos crentes, mas também dos ímpios. Primeiramente, como mostramos, haverá a perseguição do anticristo, a aparição de Enoque e de Elias. Quando São Paulo nos diz que Jesus Cristo matará o ímpio com o sopro de sua boca, e o destruirá com o brilho de sua vinda, parece que o castigo do anticristo coincidirá com a vinda do soberano juiz. No entanto, não é este o sentimento geral dos intérpretes. Pode-se explicar São Paulo dizendo que a destruição do ímpio só será consumada no dia do julgamento geral, se bem que sua morte tenha tido lugar tempos antes. De outro lado, os evangelhos insinuam bem claramente que haverá certo lapso de tempo, se bem que relativamente curto, entre a punição do monstro e a consumação de todas as coisas. O que diz, com efeito, nosso Senhor? Ele começa por pintar tal tribulação como nunca houve desde o começo do mundo. É a perseguição do anticristo. Depois acrescenta: logo depois da tribulação daqueles dias, escurecer-se-á o sol, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potestades do céu serão abaladas, e então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. E todas as tribos da terra chorarão e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu com grande poder e majestade. Estes são os sinais que precederão imediatamente a vinda de Jesus Cristo como juiz, mas como conciliar todos esses terríveis prelúdios com essa surpresa imprevisão que, segundo outros textos do Evangelho, caracterizam esse acontecimento? Um pouco mais adiante, com efeito, nosso Senhor nos apresenta os homens dos últimos dias do mundo semelhantes aos contemporâneos de Noé que o dilúvio surpreende comendo e bebendo, casando-se e dando as filhas em casamento. Santo Tomás responde a essa objeção dizendo que todos os abalos precursores do fim do mundo podem ser considerados como fazendo corpo com o próprio julgamento, parecendo esses estalos sinistros que não se distinguem do desmoronamento que os segue. Antes de todos esses terríveis presságios, os homens poderão zombar das advertências da igreja, mas ouvindo o estalar da máquina do mundo, empalidecerão. E como diz São Lucas, secarão de medo, à espera do que sobrevirá ao universo.
Santo Tomás difunde uma luz viva sobre os tempos que passarão entre a morte do Anticristo e a vinda de Jesus Cristo, quando diz: antes que comecem a aparecer os sinais do julgamento, os ímpios crerão estar em paz e segurança, a saber, depois da morte do Anticristo, porque não verão o mundo acabar, como antes estimavam. Com a ajuda desta palavra podemos formar conjecturas mais plausíveis sobre os últimos tempos do mundo. E nossos leitores não deixarão de se interessar recebendo essas conjecturas a título de simples probabilidade. Dissemos e mantemos como incontestável que a morte do Anticristo será seguida de um triunfo sem igual da Santa Igreja de Jesus Cristo. As alegrias proféticas de Tobias recuperando a vista ao mesmo tempo em que reencontra o Filho. A embriagadora alegria dos judeus com a queda de Amã e de seus satélites. Os transportes dos habitantes de Betúlia, libertados por Judite, o círculo de ferro que os apertava. A purificação do templo pelos macabeus vencedores do ímpio Antíoco. Enfim, sobretudo o calmo e pacífico triunfo de Jó restabelecido por Deus em todos os seus bens, vendo ocorrer a seus pés amigos e parentes arrependidos e reunindo todos em um banquete religioso. Todas essas imagens exprimem insuficientemente o estado da Santa Igreja, abrindo seu coração e seus braços a seus inimigos como a seus filhos, aos judeus convertidos como aos heréticos reconciliados, aos descendentes de Cã como aos filhos de Sem e de Jafé. Em uma palavra, realizando a unidade comprada pelo preço do sangue de um Deus, um só rebanho e um só pastor. Certamente, e mesmo neste período de triunfo, haverá ainda maus e ímpios. Mas é-nos permitido pensar que eles se esconderão e que desaparecerão na intensidade da alegria pública. Infelizmente esses belos dias não durarão mais do que o tempo de poder esquecer os solenes acontecimentos que os fizeram nascer. Pouco a pouco a tibieza sucederá ao fervor. E essa passagem insensível se fará tão mais depressa quanto menos inimigos a Igreja tiver então para combater. O estimado autor, Padre Almijon, pinta assim o estado no qual o mundo então cairá. A queda do mundo, diz ele, terá lugar instantaneamente de improviso. O Senhor virá como um ladrão. Acontecerá em uma época em que o gênero humano, mergulhado no mais profundo desleixo, estará a 1000 léguas de sonhar com o castigo e com a justiça. A misericórdia divina terá esgotado todos os meios de ação. O Anticristo terá aparecido. Os homens espalhados em todos os espaços terão sido chamados ao conhecimento da verdade. A Igreja Católica por uma última vez terá desabrochado na plenitude da sua vida e da sua fecundidade. Mas todos esses favores assinalados e superabundantes, todos esses prodígios serão novamente apagados do coração e da memória dos homens. A humanidade, por um abuso criminoso das graças, voltará a seu vômito, voltando todas as suas aspirações para a terra, dará as costas a Deus, a ponto de não ver mais o céu nem se lembrar de seus justos julgamentos. Toda a fé estará extinta nos corações. Toda carne terá corrompido seu caminho. A divina providência julgará que já não há mais remédio. Será, diz Jesus Cristo, como no tempo de Noé. Os homens viviam despreocupados, plantavam, construíam casas suntuosas, escarneciam prazerosamente do simplório Noé que se dedicava à profissão de carpinteiro, trabalhando dia e noite para construir sua barca. Diziam: que louco, que visionário! Isto durou até o dia em que veio o dilúvio e submergiu toda a terra. Assim a catástrofe final se produzirá quando o mundo estiver mais em segurança.
A civilização estará em seu apogeu, o dinheiro abundará nos mercados e nunca os fundos públicos estarão tão altos. Haverá festas nacionais, grandes exposições. A humanidade, regurgitando de uma prosperidade material nunca vista, dirá como avarento do Evangelho: minha alma, tu tens bens por longos anos, beba, coma, divirta-se. Mas, de repente, no meio da noite, em medianoite, pois haverá trevas, e nessa hora fatídica da meia-noite, quando o Salvador apareceu pela primeira vez em sua baixeza, é que ele reaparecerá em sua glória. Os homens, acordados em sobressalto, ouvirão um grande estrondo e um grande clamor, e uma voz se fará ouvir: Deus está aqui, saí a seu encontro, hesite obviam-ei. E o autor acrescenta que os homens não terão tempo para se arrependerem. Aqui nos separamos dele. A grande catástrofe será precedida de sinais apavorantes cujo conjunto formará um supremo apelo da misericórdia divina. Bem cego e bem endurecido será quem resistir a tudo isso. O sol se obscurecerá como que esgotado por um desperdício de luz. A lua não receberá mais nenhum raio suficiente para brilhar. O céu se fechará como um livro invadido por uma obscuridade espessa. As potências do céu serão abaladas, pois as leis dos movimentos dos corpos celestes parecerão suspensas. Haverá uma profunda comoção no mar, um grande estrondo de ondas elevadas, a terra sacudida por movimentos insólitos. E os homens não saberão onde se lançarem para fugir dos elementos desencadeados. Enfim, a terra se abrirá e lançará globos de chamas que provocarão um abrasamento geral, enquanto que aparecerá nos ares uma cruz faiscante anunciando a vinda do soberano juiz. Quanto tempo durarão esses sinais? Ninguém sabe. O que a Escritura nos diz é que os homens ficarão de pavor. E acontecerá com eles o que aconteceu aos contemporâneos de Noé. Enquanto ele continuava a arca, escarneciam dele. Mas quando o dilúvio começou a invadir tudo, todos tremeram, e muitos, segundo o testemunho de São Pedro, se converteram. E-nos permitido esperar que também, a aproximação do julgamento, uma parte dos homens, vendo o céu se velar e sentindo a terra faltar sob os pés, façam um ato de contrição suprema e voltem a um estado de graça com Deus. Conclusão. Chegamos ao termo do nosso estudo. Lançando um olhar sobre nossos destinos futuros, nos apoiamos unicamente nessas profecias que formam parte integrante da Escritura Divina inspirada. A substância de nosso trabalho é, pois, tirada das próprias fontes onde se alimenta a fé católica. E nós pensamos que não se possa negar sem temeridade o que adiantamos no tocante ao acontecimento do Anticristo, o aparecimento de Enoque e Elias, a conversão dos judeus, os sinais precursores do julgamento. Onde poderíamos nos enganar, seria nos comentários que fizemos de diversas passagens do Apocalipse, assim como no encaminhamento que procuramos estabelecer entre os acontecimentos citados mais acima. Mas se erramos foi seguindo intérpretes autorizados, no mais das vezes os padres da Igreja, estaremos errados em ver no presente estado do mundo os prelúdios da crise final que está descrita nos livros santos. Não cremos. A apostasia começada nas nações cristãs, o desaparecimento da fé em tantas almas batizadas, o plano satânico da guerra travada contra a Igreja, a chegada ao poder das seitas maçônicas são tais fenômenos que não poderíamos imaginar mais terríveis. No entanto, não gostaríamos de forçar nosso pensamento. A época em que vivemos é indecisa e atormentada.
A humanidade está inquieta e hesitante. Ao lado do mal há o bem. Ao lado da propaganda revolucionária e satânica há um movimento de renascimento católico, manifestado em tantas obras generosas e santas empresas. As duas correntes se desenham cada dia mais claramente. Qual das duas arrastará a humanidade? Só Deus sabe, Ele que separa a luz das trevas, e marca seus respectivos lugares. Aliás, é certo que a carreira terrestre da Igreja está longe de ser encerrada. Talvez ela nunca tenha estado tão aberta. Nosso Senhor nos deu a conhecer que o fim dos tempos não chegará antes que o Evangelho tenha sido pregado em todo o universo, em testemunho a todas as nações. Ora, pode-se dizer que o Evangelho foi pregado no coração da África, na China, no Tibete. Alguns raios de luz não fazem um dia. Alguns faróis acesos ao longo das costas não afastam a noite das terras profundas que se estendem por trás delas. Como a Igreja percorrerá essa etapa? Sob que auspício levará as nações que ignoram ou que receberam insuficientemente o testemunho prometido por nosso Senhor? Será uma época de relativa paz. Será entre as angústias de uma perseguição religiosa. Pode-se formular hipóteses nos dois sentidos. A Igreja se desenvolve de uma maneira que desconcerta as previsões humanas. Quem se lembra das maravilhosas conquistas feitas em terras de infiéis no momento mais agudo da crise do protestantismo? Na realidade, a mais absoluta confiança nos magníficos desígnios futuros da Igreja não é incompatível com nossas reflexões e nossas conjecturas sobre a gravidade da situação presente. Estimando que assistimos aos prelúdios da crise que trará a aparição do Anticristo no cenário do mundo, nos guardamos de querer precisar o tempo e o momento. O que veríamos como uma temeridade ridícula, que se nos permita uma comparação que explicará nosso pensamento. Acontece ao viajante descobrir, em certo ponto da estrada, uma vasta extensão de terra, limitada no horizonte por montanhas longínquas, mas que não saberia avaliar a distância que o separa delas. Quando empreende atravessar essa distância intermediária, encontra barrancos, colinas, riachos, e o fim parece afastar-se à medida que ele se aproxima. Assim são, para nós, os tempos presentes, em nossa humilde opinião. Podemos pressentir a crise final vendo-se urdir e se desenvolver sob nossos olhos o plano satânico do qual ela será o coroamento. Mas do ponto em que estamos até a hora da crise, quantas surpresas nos estão reservadas para o futuro! Quantas restaurações do bem, sempre possíveis! E também quanto progresso do mal! Quantas alternativas na luta! Quantas compensações ao lado das perdas! É nisto que é preciso reconhecer, com o nosso Senhor, que só o Pai pertence dispor dos tempos e dos momentos, como está em Atos capítulo 1, versículo 7. Respondeu-lhes ele: não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Nesta incerteza, dominada pelo pensamento da providência, o que fazer? Vigiar e orar. Vigiar e orar, porque os tempos estão incontestavelmente perigosos, porque o mundo está cheio de homens de coração pervertido, reprovados na fé, tentam resistir à verdade. Porque nesta época de escândalo é grande o perigo de perder a fé. Vigiar e orar, para que a Igreja faça sua obra de luz, a despeito dos homens das trevas. Vigiar e orar para não cair em tentação. Vigiar e orar todo o tempo, para sermos achados dignos de fugir dessas coisas que sobrevirão no futuro e de nos mantermos em pé em presença do Filho do Homem.
como está em Lucas capítulo 21, versículos 24 a 27. Cairão ao fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos pagãos, até se completarem os tempos das nações pagãs. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra aflição e angústia apoderar-se-ão das nações pelo bramido do mar e das ondas. Os homens definharão de medo, na expectativa dos males que devem sobrevir a toda a terra. As próprias forças dos céus serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vir sobre uma nuvem com grande glória e majestade. O drama do fim dos tempos. Padre Emanuel André.